Alguma vez parou para pensar no que o seu pequeno almoço está realmente a fazer por si? Talvez hoje tenha comido uma tigela de cereais açucarados ou uma torrada com compota, a pensar que era um começo de dia leve e rápido. Mas e se eu lhe dissesse que esse começo de dia, aparentemente inofensivo, pode estar silenciosamente a roubar-lhe a força das pernas? Pense na última vez que sentiu as pernas a fraquejar ao levantar-se de uma cadeira mais baixa. Ou aquele pequeno receio que surge ao olhar para um lanço de escadas, uma hesitação que não existia há uns anos. Esta perda de força, este medo de uma queda, não é apenas uma parte inevitável do envelhecimento. Muitas vezes, é o resultado de pequenos hábitos diários que podemos mudar. O segredo para recuperar a estabilidade e a confiança nos seus próprios pés pode não estar num suplemento caro ou num programa de exercício extenuante, mas sim na primeira refeição do seu dia. Neste vídeo, vamos descobrir que alimentos matinais, simples e deliciosos, podem transformar o seu pequeno almoço numa poderosa ferramenta para construir e manter a força nas suas pernas, permitindo-lhe caminhar pela vida com mais segurança e independência. E peço-lhe que fique comigo até ao fim, porque o último alimento que vou partilhar é algo que muitos de nós comemos da forma errada, mas que, quando preparado corretamente, pode fazer uma diferença surpreendente na sua vitalidade. Vamos então começar a desvendar este mistério matinal. E o nosso primeiro herói é um velho conhecido, muitas vezes incompreendido: o ovo. Sim, o simples e humilde ovo. Durante anos fomos levados a acreditar que os ovos eram vilões para o nosso coração, por causa do colesterol. Mas a ciência evoluiu, e hoje sabemos que, para a maioria das pessoas, o colesterol que comemos tem um impacto muito menor no colesterol do nosso sangue do que se pensava. Na verdade, para quem tem mais de 60 anos, os ovos podem ser um dos maiores aliados. Por quê? A resposta está numa palavra: proteína. Imagine os seus músculos como uma parede de tijolos. Com o passar dos anos, é natural que alguns tijolos se soltem e a parede comece a ficar mais fraca. Este processo tem um nome: sarcopenia, e é a principal razão pela qual perdemos massa muscular e força à medida que envelhecemos. A proteína são os tijolos novos que usamos para reparar e fortalecer essa parede. E amanhã é o momento mais crucial para entregar esses tijolos. Depois de uma noite inteira de jejum, os nossos músculos estão famintos por material de construção. Se lhes dermos açúcar e hidratos de carbono simples, como os dos cereais de caixa ou do pão branco, é como entregar areia e água a um pedreiro que precisa de tijolos. Não funciona. Os ovos, por outro lado, são uma fonte de proteína de altíssima qualidade. Isto significa que contém todos os aminoácidos essenciais, os blocos de construção mais pequenos da proteína, de que o nosso corpo precisa para reparar os músculos das pernas, das costas, de todo o corpo. Em particular, os ovos são ricos num aminoácido chamado leucina. Pense na leucina como o mestre de obras. É ela que dá o sinal, que apita e diz ao corpo: atenção, chegou o material de qualidade, comecem a construir. Sem leucina suficiente, a proteína que comemos não é utilizada de forma tão eficiente para criar músculo. É por isso que começar o dia com 2 ovos pode ser muito mais eficaz para a força das suas pernas do que comer a mesma quantidade de proteína vinda de outras fontes menos completas. E a beleza dos ovos está na sua versatilidade. Está cansado de ovos estrelados? Experimente ovos mexidos, feitos lentamente num fio de bom azeite. Coza 1 ou 2 ovos enquanto prepara o seu café. São fáceis de descascar e comer. Ou faça uma pequena omelete, adicionando um punhado de espinafres ou cogumelos para um extra de vitaminas e fibras. A chave é afastar-se da ideia do pão branco e da manteiga como acompanhamento principal. Troque essa torrada por uma de pão de mistura ou de centeio, que lhe dará energia de libertação lenta. A combinação da proteína dos ovos com a fibra do pão integral vai mantê-lo saciado e energizado durante toda a manhã, evitando aquele desejo por um lanche doce a meio da manhã. Pense nisto. Ao escolher ovos, não está apenas a comer. Está a tomar uma decisão ativa para fortalecer o seu corpo,
Cada garfada está a ajudar a reconstruir os músculos que o levam a passear no parque, que o ajudam a brincar com os netos, que lhe dão a independência para ir às compras sozinho. É um pequeno ato de autocuidado que tem um impacto gigantesco na sua qualidade de vida. Comece amanhã. Em vez de abrir a caixa de cereais, abra a caixa de ovos. Sinta a diferença não só na sua energia matinal, mas também, com o tempo, na firmeza dos seus passos. É uma mudança simples, mas profundamente poderosa. E este é apenas o primeiro passo. Existem outros alimentos que, quando combinados com os ovos, criam uma sinergia ainda mais forte para os seus músculos. Agora que já estabelecemos a importância da proteína de alta qualidade com os ovos, vamos adicionar outra peça fundamental a este quebra-cabeças matinal. E esta peça é cremosa, deliciosa e muitas vezes encontrada na secção dos iogurtes. Falo do iogurte grego natural. E sublinho o natural, porque as prateleiras dos supermercados estão repletas de imitações carregadas de açúcar que fazem mais mal do que bem. O verdadeiro iogurte grego é diferente do iogurte normal. O processo de fabrico remove mais soro de leite, resultando num produto muito mais espesso e, crucialmente, com quase o dobro da proteína. Se 2 ovos são os seus tijolos principais, uma pequena taça de iogurte grego é o cimento de reforço que preenche todas as lacunas. Esta dose extra de proteína logo pela manhã continua o trabalho de reconstrução muscular que os ovos iniciaram. Mas os benefícios do iogurte grego vão muito além da proteína. Ele é uma fonte fantástica de cálcio. Todos nós sabemos que o cálcio é essencial para os ossos, mas muitas vezes esquecemos-nos da ligação direta entre ossos fortes e músculos fortes. Os músculos precisam de uma estrutura óssea sólida para se ancorarem e funcionarem corretamente. Pernas fortes são inúteis se os ossos a que estão ligadas forem frágeis. Ao consumir iogurte grego, está a fazer um trabalho duplo: nutrir os músculos com proteína e fortalecer os ossos com cálcio. Além disso, o iogurte grego natural é rico em probióticos, as famosas bactérias boas. A saúde do nosso intestino tem um impacto em todo o nosso corpo, incluindo a nossa capacidade de absorver nutrientes e de controlar a inflamação. Um intestino saudável absorve melhor a proteína e os minerais que comemos, garantindo que chegam onde são mais necessários, aos nossos músculos. A inflamação crônica, por outro lado, pode acelerar a perda muscular. Assim, ao cuidar do seu intestino com probióticos, está indiretamente a proteger a força das suas pernas. Mas como incorporar o iogurte grego de forma saborosa? A chave é vê-lo como uma base. Esqueça as versões com fruta no fundo, que são verdadeiras bombas de açúcar. Compre o iogurte grego natural, gordo ou meio gordo, pois a gordura ajuda na absorção de vitaminas e dá mais saciedade. Depois, seja criativo. Adicione um punhado de frutos vermelhos, como mirtilos ou framboesas, que são ricos em antioxidantes. Junte algumas nozes ou amêndoas partidas para uma dose de gorduras saudáveis e uma textura crocante. Se precisar de um toque doce, use um fio de mel de boa qualidade, não açúcar. A combinação da cremosidade do iogurte, a acidez da fruta e o crocante dos frutos secos é uma experiência deliciosa, que parece um luxo, mas que na verdade é um dos pequenos almoços mais inteligentes que pode comer. E se os ovos fornecem a proteína de ação rápida e o iogurte grego adiciona mais proteína e cálcio, falta-nos o combustível. De que adianta ter um motor potente se não tivermos gasolina de qualidade para o fazer funcionar? É aqui que entra o nosso terceiro alimento, a aveia. Não a aveia instantânea em saquetas cheias de açúcar, mas os flocos de aveia integrais. Durante muito tempo, os hidratos de carbono foram demonizados, mas a verdade é que o nosso corpo precisa deles para ter energia. A questão é escolher o tipo certo. Os hidratos de carbono dos cereais de pequeno almoço, do pão branco ou dos bolos são como atirar papel para uma fogueira. Provocam uma grande chama que se apaga rapidamente, deixando-o com fome e sem energia pouco tempo depois. A aveia integral, por outro lado, é como colocar um tronco de madeira maciça na lareira.
Liberta a sua energia de forma lenta e constante ao longo da manhã. Esta energia sustentada é o que vai alimentar os seus músculos, permitindo-lhe fazer a sua caminhada matinal, tratar do jardim ou subir as escadas sem se sentir exausto. Fazer papas de aveia é incrivelmente simples. Basta cozer os flocos em água ou leite até ficarem cremosos. Pode adicionar uma pitada de canela, que ajuda a regular o açúcar no sangue, e depois cobrir com os mesmos ingredientes que usaria no iogurte. Fruta fresca e um punhado de sementes de chia ou de linhaça para um extra de fibra e ômega 3. Esta refeição completa dá-lhe a proteína para construir, o cálcio para fortalecer e a energia para mover. É a trifeta perfeita para começar o dia. Juntos, estes alimentos trabalham em harmonia. Não se trata de escolher apenas um, mas de entender como eles se complementam para criar uma manhã poderosa, que o prepara não apenas para as horas seguintes, mas para uma vida mais longa, mais ativa e com mais confiança em cada passo que dá. Já falamos da proteína fundamental dos ovos, do reforço cremoso do iogurte grego e da energia sustentada da aveia. Agora vamos adicionar os detalhes finais que elevam este pequeno almoço de bom a excepcional para a força das suas pernas. E esses detalhes vêm em pacotes pequenos, mas incrivelmente potentes: os frutos secos e as sementes. Um pequeno punhado de nozes, amêndoas ou uma colher de sementes de chia ou linhaça por cima do seu iogurte ou das suas papas de aveia pode parecer insignificante, mas é um gesto com um impacto tremendo. Em primeiro lugar, eles adicionam mais uma camada de proteína vegetal e fibra, aumentando a sensação de saciedade e ajudando a manter o sistema digestivo a funcionar regularmente, algo que se torna cada vez mais importante com a idade. Mas o seu verdadeiro superpoder reside noutros nutrientes. Os frutos secos, como as amêndoas e os cajus, são riquíssimos em magnésio. O magnésio é um mineral essencial envolvido em mais de 300 reações no nosso corpo, e uma das mais importantes é a função muscular. Pense no magnésio como o óleo que lubrifica as engrenagens dos seus músculos. Sem ele, os músculos não conseguem contrair e relaxar corretamente. Cãibras nas pernas, fraqueza e espasmos podem, muitas vezes, ser um sinal de falta de magnésio. Ao adicionar um punhado de amêndoas ao seu pequeno almoço, está a garantir que os seus músculos têm a lubrificação de que precisam para funcionar sem problemas durante todo o dia. As nozes, por sua vez, são uma das melhores fontes vegetais de ácidos gordos ômega 3. Geralmente associamos o ômega 3 à saúde do cérebro e do coração, o que é verdade, mas ele também desempenha um papel crucial na saúde muscular. O ômega 3 tem potentes propriedades anti-inflamatórias. Como já mencionamos, a inflamação crônica pode acelerar a perda de massa muscular. Ao consumir nozes regularmente, está a ajudar o seu corpo a combater essa inflamação silenciosa, protegendo os seus músculos de dentro para fora. As sementes de chia e de linhaça também são campeãs de ômega 3 e de fibra. Uma colher de sementes de chia no seu iogurte não só adiciona estes nutrientes, como também absorve líquido e cria um gel que o ajuda a sentir-se cheio por mais tempo, evitando petiscos pouco saudáveis antes do almoço. E agora, chegamos àquele alimento surpreendente que prometi no início. É algo que muitos de nós associamos a dietas ou a uma comida um pouco sem graça, mas que é, na verdade, uma arma secreta para a manutenção muscular, especialmente depois dos 60. Falo do queijo fresco ou do requeijão. Tal como o iogurte grego, o queijo fresco é uma bomba de proteína. Mas a sua grande vantagem está no tipo de proteína que contém. A maior parte da proteína do queijo fresco é caseína. Enquanto a proteína do soro de leite, whey, presente nos ovos e no iogurte, é de digestão rápida e vai alimentar os músculos imediatamente após o pequeno almoço, a caseína é de digestão lenta. Ela forma uma espécie de gel no estômago, libertando os seus aminoácidos de forma gradual ao longo de várias horas. O que é que isto significa na prática? Significa que, ao comer queijo fresco de manhã, não está apenas a dar aos seus músculos o material de construção de que eles precisam naquele momento. Está a fornecer-lhes um fluxo constante de tijolos que dura toda a manhã.
É como ter uma equipe de reparação a trabalhar nos seus músculos continuamente, prevenindo a degradação muscular e promovendo o crescimento. E não precisa de o comer simples. Experimente uma fatia de pão de centeio barrada com queijo fresco, um fio de azeite, uma pitada de orégãos e umas rodelas de tomate. É um pequeno almoço delicioso, saciante e tipicamente mediterrâneo. Ou misture o queijo fresco com um pouco de fruta e canela para uma versão mais doce. Como vê, não se trata de encontrar um único alimento milagroso. Trata-se de construir um pequeno almoço inteligente, uma sinfonia de nutrientes onde cada instrumento tem o seu papel. Imagine o seu prato, uma pequena omelete para a proteína de ação rápida e a leucina que dá o sinal de partida. Ao lado, uma taça de iogurte grego com nozes, fornecendo mais proteína, cálcio, magnésio e ômega 3. E talvez, numa outra manhã, umas papas de aveia para a energia lenta, ou uma fatia de pão integral com queijo fresco para essa libertação prolongada de aminoácidos. Cada uma destas opções transforma a primeira refeição do dia de um mero hábito numa estratégia consciente e poderosa para construir e manter as suas pernas fortes, a sua base, a sua ligação com o mundo. Lembre-se, não precisa de mudar tudo de uma vez. A perfeição é inimiga do progresso. Comece com uma pequena alteração. Amanhã, troque o seu pão branco por pão integral. No dia seguinte, adicione um ovo cozido. Na semana seguinte, experimente o iogurte grego. Pequenos passos, dados de forma consistente, levam a resultados extraordinários. A força para subir as escadas sem ajuda, a confiança para caminhar numa rua irregular, a alegria de se levantar do sofá sem esforço para abraçar um neto. Tudo isto pode começar com uma simples decisão sobre o que colocar no seu prato amanhã de manhã. Agora quero muito saber a sua opinião. Qual é o seu pequeno almoço habitual? Já experimentou algum destes alimentos e sentiu a diferença? Ou talvez tenha a sua própria receita secreta para um pequeno almoço que lhe dá força e energia. Por favor, partilhe as suas experiências e dicas nos comentários abaixo. A sua história pode ser a inspiração que outra pessoa precisa para dar o primeiro passo. Se este vídeo lhe foi útil e lhe deu algumas ideias novas, agradecia imenso que deixasse um gosto. Esse simples clique ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se quiser continuar a receber dicas práticas para viver uma vida mais saudável, ativa e feliz depois dos 60, não se esqueça de subscrever o canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que houver um vídeo novo. Lembre-se sempre disto. A idade pode ser um fato, mas a forma como envelhecemos é, em grande parte, uma escolha. E essa escolha é feita todos os dias, em pequenas decisões, como a que toma na mesa do pequeno almoço. Cuide bem de si, invista na sua força e viva cada dia com a energia e a vitalidade que merece. Muito obrigado por me ter acompanhado. Até a próxima.